Esse vídeo faz parte da série Coisas Mais Estranhas que aconteceram na minha vida e hoje eu vou contar para vocês uma situação aí muito curiosa que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade, no ano de 1997. E é uma situação que hoje, quase 30 anos depois, eu ainda não tenho uma resposta para aquilo que aconteceu. Antes de eu contar para vocês o que aconteceu de fato nesse dia exato, é importante eu destacar um detalhe. Eu, desde que eu me entendo por gente ali dos 4, 5 anos de idade, eu sempre tive muita adoração por ônibus. A minha mãe às vezes viajava com a gente, comigo, com meu irmão para São Paulo, a gente pegava o ônibus do Expresso de Prata. Eu ficava admirando, eu gostava muito de ver todo aquele formato do ônibus, aquele detalhe deles terem os porta-malas que se abriam sozinho, né, automático. Então eu gostava muito de ver aquelas luzes dentro do corredor do ônibus. E o meu primeiro brinquedo, assim, a minha mãe sabendo disso, o meu primeiro brinquedo caro, assim, que eu ganhei foi uma réplica de um ônibus. Infelizmente eu não tenho foto desse primeiro que eu ganhei, que foi dado pela minha mãe, mas era muito bonito. Ele também abria os porta-malas, abria a porta, era uma réplica assim, e eu me recordo que era um brinquedo caro naquela época, né, início ali dos anos 90. E depois eu ganhei esse presente da minha mãe de Natal e no dia do meu aniversário eu ganhei um outro ônibus do meu padrinho. Esse eu tenho foto, vou estar mostrando para vocês aí. Também ali quando eu completei 6 anos de idade mais ou menos, aconteceu isso. E a foto está aparecendo aí para vocês verem. E realmente na época eram brinquedos caros, mas eu adorava, tinha adoração, gostava mesmo de brincar de paixão com esses brinquedos, com essas réplicas de ônibus. E o que eu vou contar para vocês aconteceu muito depois, quando eu tinha 14 anos de idade, só que o detalhe é o seguinte: quando eu somei ali perto dos 10 anos, de 9 para 10 anos, eu comecei a ter muitos sonhos envolvendo ônibus. E toda vez que eu sonhava com ônibus, acabava em algum tipo de tragédia. E eu sempre estava dentro do ônibus. Ou o ônibus capotava, ou o ônibus tombava, ou batia, ou caía de cima de ponte, e eu sempre dentro desse ônibus. E se vocês pensam que isso acabou, vocês estão enganados. Hoje eu me encontro com 42 anos e a última vez que eu tive esses tipos de sonho fazem no máximo uns 4 meses. Então, durante toda a minha adolescência, toda a minha fase ali de quando eu atingi a idade adulta, esse tipo de sonho me acompanhou. E é um mistério, porque eu não tenho nenhum tipo de trauma assim voltado para ônibus, mas esses sonhos passaram a acontecer desde quando eu somava ali perto dos 10 anos de idade. Quando eu estava perto de completar 12 anos, eu comecei a trabalhar, inicialmente numa eletrônica, depois numa gráfica, e as pessoas falavam para mim: por que você não pega o ônibus e desce aqui pertinho, você vai andar só um quarteirão, já vai chegar aqui no serviço. Mas por conta daqueles sonhos que eu passei até então, eu evitava ao máximo pegar ônibus. Então eu ia trabalhar a pé e com os primeiros pagamentos que eu recebia ali, eu vou e compro uma bicicleta, que era justamente para não ter que ir trabalhar de ônibus. Então eu passei a evitar ao máximo, só em caso muito assim específico eu entrava dentro de ônibus, era muito difícil. E aqui eu ressalto a vocês, não era por medo, eu tinha aquilo como uma precaução mesmo. Se eu tivesse a oportunidade de escolher outra opção que não fosse o ônibus, eu escolhia. Eu, assim, a partir dos 12 anos, eu sempre me considerei, e as outras pessoas também, me consideravam uma pessoa muito madura. Então, já ali com aquela pouca idade que eu tinha, eu comecei a juntar dinheiro, fazer planos para comprar uma moto, e eu fui emancipado com 16 anos de idade. Eu passei a responder como se eu fosse de maior. Então, realmente, com 16 anos, eu já tinha comprado essa moto, enfim, mas foi tudo por conta de eu ali ter essa maturidade, essa consciência. E quando eu estava com 14 anos, ainda antes de eu comprar essa moto, houve um batizado de capoeira num bairro chamado Presidente Geisel, que é um bairro bem distante do bairro que eu morava, que é o bairro de Santa Luzia. Então, nesse dia eu resolvi ir de ônibus nesse batizado de capoeira, e foi nesse dia que tudo aconteceu. E esse dia exato foi dia 15 de março de 1997. Eu me recordo que era um sábado. Então, por volta ali, o batizado ia começar 3 horas da tarde, por volta ali da meio-dia e pouco, eu peguei um ônibus numa avenida chamada Rodrigues Alves. E o trajeto que esse ônibus fazia para chegar nesse local
ele passava em frente a um cemitério que é chamado Cemitério do Redentor, que fica na Avenida Engenheiro Hélio Pulice, tudo aqui em Bauru. Então, quando eu embarco nesse ônibus na Avenida Rodrigues Alves, eu passei a ter uma sensação muito estranha dentro do ônibus. Eu não estava me sentindo bem, mas não era nenhum tipo de fobia, nada dessa natureza, mas era uma sensação esquisita. E quando o ônibus saiu da Rodrigues Alves e entrou nessa avenida, que é a Avenida do Cemitério, aí é que tudo aconteceu. Repentinamente, todas as pessoas que estavam dentro desse ônibus simplesmente paralisaram, todas. Eu não chego a prestar atenção no motorista, mas as pessoas que estavam de pé, eu estava de pé no caso também, estavam sentadas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, essas pessoas simplesmente paralisaram. Quem estava com a boca aberta permaneceu com a boca aberta, quem estava com a boca fechada, a mesma coisa. E repentinamente todo aquele ambiente ficou silencioso. E nesse momento que eu vejo aquela situação estranha acontecendo, eu olhei para fora. Quando eu olho, as ruas, no caso da onde o ônibus se encontrava, elas eram bem mais largas do que o tamanho padrão, tipo de um ponto de um lado da rua no outro. Não tinha esse tamanho que nós conhecemos aí por padrão. Era bem largas, era tudo muito extenso. E aí, quando eu olho, vendo, observando tudo isso lá fora, que estava tudo estranho, parecia que eu estava numa outra época, totalmente diferente da atual. Eu vejo 3 ou 4 pessoas, no máximo, homens, no final, né, na calçada, após terminar a rua ali, andando no sentido contrário do ônibus, né? O ônibus estava indo para frente, eles estavam indo no sentido contrário. E essas 3 ou 4 pessoas que eu vi eram homens e, por incrível que pareça, gente, essas pessoas eram praticamente iguais e elas lembravam aquele ator Danny DeVito. Toda vez que eu vejo o filme com ele, imediatamente, automaticamente eu lembro desse dia. Porque eles eram todos baixinhos, assim, gordinhos, calvos, né, com cabelo só na lateral, e lembrava demais o Danny DeVito. Então eu vi de 3 a 4 pessoas lá fora, mais que isso não. Então quando eu percebo essa situação, tudo ali diferente, tudo paralisado, eu puxo aquela cordinha do ônibus para que ele pare, né, no ponto, e a hora que eu puxo a cordinha, tudo volta ao normal. As pessoas voltaram a falar, o som dentro do ônibus voltou, as ruas que até então eram bastante largas, né, aquelas casas com o teto bastante caído que eu vi naquele primeiro momento, voltaram tudo ao normal. E o motorista encostou no ponto, né, no próximo ponto que tinha, que foi bem em frente esse cemitério. Eu desço do ônibus ali totalmente assim, meio sem entender o que estava acontecendo. E aí eu fiquei parado, olhando aquele ônibus. Aí o ônibus saiu, deu seta normal, passaram outros carros, normal, e a vida continuou normalmente. Mas eu fiquei parado observando aquele ônibus lá para ver se ele ia fazer o trajeto normal dele. E ele deu seta, passou, fez a rotatória e subiu normalmente, que o destino final que eu tinha que chegar era numa avenida chamada Lúcio Luciano, que era nesse lugar que ia ter o batizado de capoeira. Então, gente, foi um mistério. Isso realmente aconteceu. Fazem quase 30 anos que isso ocorreu e até hoje eu não tenho uma resposta exata do que aconteceu dentro daqueles, talvez ali 1 minuto e pouquinho, dentro daquele ônibus. Eu não tenho a resposta. Uma vez eu vi um vídeo que apareceu para mim aqui no TikTok de um rapaz que falou que ele teria ido ou quase ido para aquele lugar que é chamado de Sete Além, e a experiência dele também aconteceu dentro de um ônibus. Então eu achei muito curioso isso, porque quando eu vi o vídeo eu falei, poxa, aconteceu comigo. Não foi a mesma coisa que ele contou, que aconteceu com ele, mas comigo aconteceu isso, né? Já fazem quase 30 anos. Naquela época nem tinha internet, não tinha nada disso, né? Não tinha da onde as pessoas, pelo menos eu naquela época nunca tinha ouvido falar em Sete Além, mas aconteceu isso dentro do ônibus, ninguém se comunicou comigo, né? Foi uma coisa ali que só eu presenciei e as pessoas paralisaram até o momento que eu puxei a cordinha ali pro ônibus parar no ponto. Então isso é sim, com certeza, uma das coisas mais estranhas que aconteceram na minha vida. Valeu?